Os jogos, como eles vão inevitavelmente fazer parte da vida dos seus filhos, você não deveria fazer tais jogos o vilão dessa geração. Claro que você poderia simplesmente criticar tudo o que acontece. Claro que ainda existem as pessoas que vão colocar o videogame como um fator de emburrecimento das massas jovens da população brasileira. O videogame, claro, você pode controlar um personagem só seu, você tem poderes sobre os destinos de tal personagem, você pode escolher entre o bem e o mal, você pode fazer o que você quiser, basicamente. Tem também o fator da superação. Claro, quando você falha no jogo, você vai tentar fazer aquilo melhor, você vai tentar achar um outro jeito de passar aquele desafio. A partir do momento que você passa aquele desafio, você tenta fazer aquele ato com mais destreza, você tenta fazer com mais perfeição. Quando você passa os jogos, seus amigos aprovam isso, seu ego é massageado. Claro que esquecendo a parte do ego, você ganha um pouco de reconhecimento por parte das suas habilidades. Claro que também, quando você joga o videogame, existem habilidades que se desenvolvem. Observação, a memória, estratégia, a coordenação motora fina. O poder de concentração é estimulado também. A professora Marília Munganubis, ela afirma que alguns dos alunos que jogam videogame prestam de fato mais atenção. Vinícius Moraes Silva, de 3 anos. Ela diz que aprendeu mais inglês jogando do que propriamente na aula. Claro que esse é o meu caso. E o caso de meus colegas que estão aqui filmando na minha frente. Claro que quando a gente estava jogando Mortal Kombat, Final Fantasy e Metal Gear, a gente procurava os significados das palavras no dicionário. A gente perguntava para nossos irmãos mais velhos. Eles respondiam, a gente aprendia em quais situações as palavras. Era muito melhor que a escola. Tá bom. Os pais, eles reprovam a atitude dos filhos para jogarem videogame. Claro que videogame você joga o videogame, não fica simplesmente sentado na frente da TV, quase dormindo, assistindo novela, da Globo, 6 horas. Então, do ponto de vista do desenvolvimento mental da pessoa, você não pode dizer que jogar videogame é uma perda total do seu tempo. Óbvio. Existem coisas que são mais perda total que novela, por exemplo. Ir no churras na casa do Dungão. Claro que se você tem um filho, eu não tenho filho, eu tenho 16 anos, eu tenho barba, mas eu tenho 16 anos, você deveria conversar com ele. Tente jogar com ele de vez em quando, videogame, porque isso vai infinitesimamente aumentar sua relação com ele. Você vai ser o pai legal que joga jogos com o filho. E se você jogar jogos o bastante, você vai provavelmente ganhar dos amigos do seu filho. As atividades em que incluem jogar videogame tem que ser intercaladas com outras atividades tipo ler um livro e andar no sol para criar vitamina D e para se sentir mais saudável, porque convenhamos, nós não queremos ser nerds gordos sentados na frente do cadeira assistindo novela igual nos pais. Bom, então acho que acabamos por aqui nosso documentário. Boa noite. Boa noite. Bom, eu já vou indo. Também.
that break the silence. Muitas pessoas hoje em dia acham que o principal causador da alienação é o videogame, mas elas se enganam severamente nesse ponto. As pessoas simplesmente fazem a escola, passam pelo vestibular, fazem o que for para conseguir um trabalho, porque elas têm que fazer. Elas não fazem isso porque elas querem, elas fazem isso porque elas são obrigadas. Então, as pessoas só seguem esse esquema de sociedade. Isso porque existe uma grande, gigante, mensuravelmente grande mão invisível que controla tudo isso. Maquiavel já caracterizava essa mão como a mão do Leviatã. A escola não educa indivíduos para se tornarem responsáveis e contestadores. Ela não passa de um empreendimento, onde nós somos a mercadoria. O principal e único objetivo dessas instituições é o vestibular. As escolas nem ao menos educam as pessoas para se tornarem competitivos no mercado de trabalho. Os estudantes são treinados nada mais nada menos do que 18 anos para serem bem-sucedidos numa prova. E sabemos que o futuro do aluno não depende somente dessa prova. Acima de ter um doutorado, um mestrado, hoje em dia existem médicos passando fome e pessoas sem nenhuma escolaridade no topo da hierarquia social. Se realmente houvesse interesse no bem-estar, o aluno não sofreria lavagem cerebral durante todo esse tempo para ser bem-sucedido em apenas uma prova. O grande problema que enfrentamos hoje não é a falta de dedicação, mas a falta de interesse. O aluno não se atira pelas aulas, não ser preconceituosos de achar que isso é preguiça ou a tão citada procrastinação. O fato é que não existe foco nem interesse pelo aluno por parte da instituição que não seja comercial. O aluno é vendido para a universidade em troca de aparecer em banners e outdoors para fazer propaganda para a escola e trazer novas matrículas e novos alunos. Através de nós, o aluno é avaliado e rotulado de acordo com o benefício que ele poderá trazer para a escola. Algumas instituições até distribuem títulos de aluno exemplar ao aluno do ano, como se estabeleceram uma hierarquia dentro de alunos da mesma classe. Mas no final, isso não difere de marcar o gado a ferro antes do abate. Tudo não passa de um grande empreendimento. Ao começarmos a separar os alunos, já estamos criando o conceito de classes, do egoísmo, do mérito, da ambição, da propriedade e do orgulho. Temos assim a base da violência no Brasil e no mundo. E como podemos ver, não foi o videogame que nos levou a esse ponto. Atualmente existe uma forte crítica a respeito dos jogos violentos. Na realidade, jogos violentos não existiriam se o mercado não desejasse. E o videogame, como uma indústria propriamente dita, só obedece às tendências do mercado. Lembramos os casos de garotos que pegaram armas, enlouqueceram e mataram maciçamente, nos quais culpamos os videogames, ou os casos ocorreram apenas em escolas. Você sabe por que acontece nas escolas? Não, se você não sabe, você não iria saber. A sociedade é como um coelho branco. As pessoas que vivem no coelho branco são só as pulgas. Existem as pessoas que querem ficar mais para baixo, mais perto da pele, porque lá é mais quente, mais aconchegante. Existem as pessoas que sobem ao topo dos pelos do coelho. E essas únicas pulgas que sobem ao topo são as únicas que conseguem ver o mágico tirando o coelho da cartola. E por isso que as pessoas que ficam embaixo, as pessoas que não querem saber de nada, as pessoas que estão na escola, não vão saber o que acontece nas escolas. Porque elas não veem a mágica toda acontecer. Você precisa ver isso como um terceiro. Você precisa analisar a situação como um todo. Se você não fizer isso, você não vai entender nunca o que está acontecendo na escola. Notamos também que o conteúdo nas escolas tem sido cada vez mais maçante e intenso, focado totalmente em fórmulas e não mais no conhecimento em si. O cérebro opera em dois hemisférios, o direito e o esquerdo. O esquerdo é mais voltado para a parte da razão, do pensamento lógico, e o direito é mais voltado para a parte de criatividade, de inovação. Quando nós temos dois hemisférios trabalhando em conjunto, nós vemos um fluxo maior de ideias e o maior uso da capacidade total do cérebro, pois tanto o direito auxilia o esquerdo como o esquerdo auxilia o direito. Nós vemos o método de ensino hoje, ele opera apenas no hemisfério esquerdo, ou seja, para aprender matemática nós usamos repetição,
Se comparar a filosofia, a biologia, nós baseamos uma técnica de repetição, um excesso de exercício com pouco aprofundamento. Antigamente, filósofos e matemáticos resolviam questões longas e inovadoras, enquanto hoje, na escola, encontramos apenas exercícios pequenos, de grande quantidade e de caráter repetitivo. Lembrando que a repetição não é uma técnica de aprimoramento, e sim uma técnica de memorização. Por exemplo, quando vamos decorar um telefone ou um endereço. O computador é um grande banco de dados, mas não é por isso que pode ser considerado um ser inteligente. O computador sabe executar funções e muitas vezes utiliza os mesmos métodos ensinados aos alunos. É muito mais fácil ensinar um computador do que uma pessoa. Assim como é muito mais fácil ensinar uma pessoa como se ensina um computador do que ensinar uma pessoa de forma humana. O vestibular exige que as pessoas memorizem as fórmulas, as funções e os nomes específicos de cada matéria. É necessária uma boa construção de texto e conhecimentos da norma culta da língua. A memorização é um método curto e fácil, porém ele apresenta falhas. Neste caso, percebemos na parte da redação. Uma vez que o conhecimento aplicado não se faz presente e não são trabalhadas as conexões das diferentes áreas do conhecimento, a redação já tem como tendência ser pouco desenvolvida. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego. Eu acho que a história do Pinóquio é uma das histórias mais safadas, pedagogicamente jamais escritas. Por quê? Porque essa história, subliminarmente, ensina que as crianças são nascidas bonecos de madeira e precisam de ser obedientes e ir à escola para ficar de carne e osso. O Pinóquio sentiu uma atração pela carreira artística, queria ser um artista de teatro. E olha o que aconteceu, nasceram 2 orelhas nele e nasceu um rabo de burro. Então eu resolvi escrever uma história ao contrário do menininho de carne e osso, que depois de passar pela escola, fica um menininho de pau. Porque frequentemente é isso que acontece com as pessoas. As crianças perdem a sua liberdade e criatividade. Porque eu me lembro da minha filha estudando matemática, ela tinha problemas. E eu ia ajudá-la. Ela é menina de 10 anos. E eu dizia, ó, filha, um problema tem várias maneiras de resolver. Ó, vamos seguir esse caminho aqui. Esse não é o caminho da professora, esse não é o caminho da professora. Ela não havia, não sei se é culpa da professora, mas o fato é que ela entendia que havia só um caminho e que tinha que ser aquele para ser aprovado pela professora. Passado macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo isso um saco. É você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo idiota, saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça, animal. Aliás, ó, a coisa na educação brasileira mais catastrófica que eu acho que ensina isso são os exames vestibulares, né, que são absolutamente inúteis, perniciosos, deformadores, Bitolantes. inúteis. Sabe por que são inúteis? Uma vez eu escrevi um artigo para a Folha em que eu dizia assim: se eu fizer exame vestibular eu sou reprovado. Se todos os reitores das nossas universidades fizerem o exame vestibular, serão reprovados. Se todos os professores das universidades fizerem o exame vestibular, serão reprovados. Se todos os professores dos cursinhos fizerem o vestibular, serão reprovados. Porque o professor de português, que sabe tudo de português, não vai resolver os problemas nem de física e nem de química. Então, se ninguém precisa saber, por que é que os pobres adolescentes têm de provisoriamente saber? Porque logo 2 meses depois do vestibular, eles terão esquecido tudo. Sonora de um disco voador.